26 de julho, entra no ar a hora e a vez da pequena empresa. Confira o que preparamos para hoje. O Dr. Marcos Tavares Leite volta ao programa com informações muito importantes sobre as micro e pequenas empresas. Visitamos uma microempresa que fabrica alianças personalizadas. Ainda temos uma matéria especial sobre como delegar funções em sua empresa. E em nossa sala de visitas, o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe Flávio Alegrete Cooper, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Estamos no ar. Sempre se comemora, se enaltece a questão da possibilidade do parcelamento, do pagamento de obrigações fiscais e tributárias pelas empresas em geral, inclusive em relação à redução de multas, encargos, juros e tudo mais. O que se fala mais hoje em dia é sobre a própria Lei 11.941 de 2009, que permitiu o pagamento e o parcelamento de vários tributos, inclusive com essas reduções em multas, juros e encargos. O que tem que ver é que já desde o seu criador, essa norma exclui as micro e pequenas empresas optantes do Simples do direito de fazer adesão a essa modalidade de parcelamento. Muitas alterações vieram nessa norma, houve prorrogação de prazo de adesão, agora uma nova lei ainda permite que se faça o parcelamento das dívidas tributárias federais vencidas até o final de 2013, mas continua expressamente excluída, seja na lei, seja nas portarias da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal, estão excluídas expressamente as micro e pequenas empresas optantes do Simples de aderirem a essa modalidade de parcelamento. Ora, a Constituição Federal, a própria Lei Geral da Micro e Pequena Empresa contemplam o direito, aliás, o direito e a obrigação de se conceder um tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte. Nós estamos falando de um tratamento diferenciado, melhor, mais benéfico para essas que são as grandes geradoras de emprego que movimentam a economia. Mas a diferenciação deve ser para melhor. Não basta, portanto, que a legislação sequer dê um tratamento isonômico às microempresas ou empresas de pequeno porte. Tem que privilegiá-las, porque são geradoras de emprego, movimentam a nossa economia. Por outro lado, apesar de toda essa comemoração na Lei Geral e tudo mais na Constituição da República, o que se tem é a proibição de que elas possam aderir e gozar desses benefícios para que se mantenham regulares, que se mantenham em dia com as suas obrigações tributárias e fiscais. A nosso ver, inclusive, então, matéria até inconstitucional. Elas deveriam ter consagrado o direito de adesão e não ter previsto expressamente a sua exclusão dessa modalidade. O Simples está trabalhando e vai trabalhar para que as microempresas, as empresas de pequeno porte em geral e as micro e pequenas indústrias em particular, ou melhor, as indústrias de micro e de pequeno porte, tenham realmente respeitado o seu direito a um tratamento diferenciado e que possam manter a sua atividade, manter essa regularidade fiscal, tributária, trabalhista, em todos os sentidos, porque essas são as grandes geradoras de emprego, as geradoras de riqueza e movimentam a nossa economia. No Fazendo e Acontecendo de hoje, visitamos uma joalheria localizada na Vila Madalena, na capital paulista. Com alguns anos no mercado, a empresa conta com poucos funcionários e tem foco na produção de joias e também em semi-joias. Eu tô no ramo de joalheria há 27 anos. E a empresa MW Joias, hoje ela tem 3 anos. Ela tem 3 anos no mercado e hoje a gente vem se consolidando no mercado forte na área de alianças. A empresa conta com um diferencial voltado aos noivos apaixonados que podem confeccionar suas próprias alianças. Hoje a MW ela tem um grande diferencial no mercado que é o workshop dos noivos, né? O que vem a ser? Onde o próprio noivo vem aqui conosco, né? Ele passa aqui de 3 a 5 horas
comigo ali, no lado a lado, e ele vai desenvolver a própria aliança dele, ele vai fazer a aliança dele do começo ao fim. Não é pensar que vai chegar aqui, jogar o ouro numa forminha e sair a aliança pronta. Não, realmente é o passo a passo da aliança. Ele vai fundir, laminar, perfilar, soldar, polir, lixar, ele vai fazer tudo. A concorrência desse ramo é grande e por isso inovação é a palavra-chave. O mercado de joia hoje no Brasil é um mercado competitivo. Então você sempre tem que estar à frente dele de alguma forma. Então a gente sempre procura fazer algo diferente. Nós lançamos no mercado esse ano a aliança com impressão digital. Então os noivos podem ter a digital deles mesmo na própria aliança. É uma coisa nova no mercado, não tem, só nós que estamos fazendo ainda. Então é uma coisa que a MW tem orgulho disso, né? Então é uma coisa nova. E essa é mais uma empresa que, com muito trabalho, vem se destacando no seu ramo e, sem dúvidas, fazendo e acontecendo. Você está assistindo o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Quase todo empreendedor já passou por isso. Transferir determinada atividade para um membro do grupo, para ao final se decepcionar com o resultado. A responsabilidade é sua e agora vamos apresentar algumas dicas de como lidar com isso. Primeira coisa quando você vai fazer a delegação de uma tarefa é definir exatamente o que você pode delegar ou não. Existem tarefas que não são para ser delegadas, é você mesmo que tem que ir lá e fazer. Eu já vi empresários que queriam delegar a demissão de um outro profissional. Esse é um trabalho dele, não é para ser delegado. Delegar não é apenas eleger alguém a quem você passará determinada tarefa ou missão. Delegar é fazer as coisas acontecerem através de outras pessoas. A partir do momento que você define determinada tarefa para ser passada para um colaborador, é importante que você inicie a conversa com esse profissional falando dos resultados que você quer atingir com aquela tarefa. Muito mais importante é você falar dos resultados do que você ficar falando de detalhes de como a tarefa deve ser feita. À medida que ele entende os resultados, ele pode sugerir coisas ou sugerir formas de fazer essa mesma atividade de um modo melhor ou de um jeito que ele se sinta mais confortável. Cobre. Alguns empreendedores têm receio de cobrar, mas que fique claro, isso faz parte do seu papel. Nós costumamos dizer que o que é combinado não é caro. Se você combinou com um determinado profissional que a tarefa deveria ser feita até determinado período e com determinada qualidade, você tem o direito de cobrar que essa tarefa de fato tenha sido feita. Pois cobre. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é um desembargador, presidente do TRT da 15ª região. Só para vocês terem uma noção, que representa e decide sobre tudo que acontece em 599 municípios no estado de São Paulo. O seu nome é desembargador Flávio Alegrete Cooper, que é o presidente do TRT. É um prazer tê-lo conosco, presidente. Todo meu. Presidente, quando se fala em relação ao trabalho, se fala TRT, órgão de segunda instância, surgem milhões de questões. Mas eu queria tentar usar a sua experiência e trazer toda essa bagagem, todo esse conhecimento acumulado para alguns comparativos mundiais. Por exemplo, qual o papel do sindicato de trabalhadores nos países desenvolvidos? É igual ao do Brasil? É diferente? Como é que o senhor analisaria isso, presidente? Eu penso que no início da história dos sindicatos, os sindicatos reivindicavam mais do que hoje. Então a greve era mais usada, os sindicatos eram mais de confronto. E eu penso que hoje os sindicatos estão mais amadurecidos para terem uma linha de diálogo, de consenso, de buscar soluções mais do que de caminho, confronto. Né? Que é o caminho.
existe uma grande discussão hoje sobre o futuro do emprego. Nós assistimos em alguns países, por exemplo, o Japão, pessoas morrerem por excesso de trabalho. Nós assistimos em outros países, como China e Índia, pessoas morrendo de fome em função do trabalho pelo salário que ganham. Nós assistimos um desequilíbrio hoje em relação ao desafio futuro do trabalho. Qual a sua visão desse tema? Eu sei que é um tema para 10 horas de palestra, mas qual seria a síntese, presidente? Esse é um tema muito complexo. O juiz do trabalho, ele se debruça na causa que ele está decidindo. Embora ele se preocupe com o que acontece no seu país de maneira geral e o que acontece no mundo. Para te dar um exemplo, há pouco tempo eu me inscrevi como um aluno de economia na Unicamp, para justamente tentar entender todos os movimentos, a globalização da economia, a volatilidade do capital e estudar os países em separado também, como a economia do Japão, o que acontece lá em termos de trabalho da China também. Então é um fenômeno muito complexo porque há uma competitividade muito grande, as empresas competem, né, e as culturas são diferentes, né? No Japão, por exemplo, as empresas são vistas de uma maneira familiar, de uma maneira clânica. Então, a dedicação ao trabalho e a família se misturam. Na China e na Coreia não existe direito de trabalho, não existe nenhuma proteção, nem contra o trabalho infantil, né? Nos Estados Unidos tudo é contratual. No Brasil, tudo é regulamentado, é legislado. Então, o que o futuro nos traz é uma incógnita. Nós temos muito que conversar e eu acho que os sindicatos e os governos têm muito a conversar e principalmente no nosso país para que tragam um bem-estar, né, ao nosso povo e que haja oportunidade de trabalho para todos, de desenvolvimento, que as empresas ofereçam postos de trabalho e os trabalhadores ganhem bem. É isso que todo mundo espera. Eu acho que a consciência geral de que a inter-relação entre o bem-estar social, ou seja, os trabalhadores, a empresa, etc., a tendência futura é de uma harmonização cada vez maior para que o bem-estar da sociedade, a produtividade, os ganhos possam ser melhor analisados, distribuídos, etc., versus uma cultura cada vez menor, que é a cultura do conflito. Isto é um sonho ou isto é uma possível tendência mundial? Olha, como eu disse, é uma questão muito complexa. É verdade. Não é verdade? Porque um grupo de empresas pode estar num país hoje e amanhã esse grupo fecha e vai em outro país. A gente vê trabalhos à distância hoje em dia, como os atendimentos de suporte à informática serem feitos na Índia. É verdade. Não é? E a gente vê tudo feito à distância, tudo corre com muita velocidade, tudo é muito moderno e tudo é muito novo. É verdade. Então, se arriscar um diagnóstico, todos nós estamos assistindo, estamos conversando, mas ainda o caminho é uma incógnita. Agora, a geração atual, as novas gerações, estão acostumadas a ter um início, apertar um botão e ver um resultado. Me permita dizer, a nossa geração demorava uma década para ter alguma coisa. O senhor vê uma diferença no tribunal nessa relação ou é essa sensação mesmo? Não, no tribunal, como na sociedade em geral, os novos trabalhadores, os trabalhadores mais jovens, eles estão numa época diferente, né? Tudo é automático, eles digitam o tempo todo no celular. Então, eles trazem uma grande contribuição quando
no aparato tecnológico. Então, nessa parte, eles trazem uma grande contribuição. Mas, por outro lado, o tecnicismo em casa, todo mundo digitando, o isolamento leva a pessoa a não saber trabalhar em equipe, né? Ter muita expectativa com a rapidez das coisas. A vida não é solucionada, os seus problemas apertando um botão. Existe um processo de amadurecimento. Então, bem mais complexo, há um choque, né? A gente observa isso. Agora, com todo esse cenário e cada vez mais se falando em terceirização, se falando em aumento de estresse, se falando em jornada de trabalho, conta um pouquinho daquilo que o senhor assiste no dia a dia, porque a impressão que se tem é que quando você terceiriza, alguém vai para casa, a coisa fica mais tranquila, etc. E no mundo real é assim mesmo? É diferente ou tem de tudo? Então, a terceirização é um dos temas mais discutidos entre as pessoas que estudam matéria trabalhista, né? No nosso país, há e entre os juízes principalmente, há um consenso de que a terceirização precariza o trabalho, embora as empresas modernas, elas reclamem, dizem que a terceirização que o nível de especialização exige que se delegue para que o produto final saia melhor e tudo. Né? Então nós temos que encontrar um equilíbrio entre a necessidade de se delegar o trabalho e a necessidade de não se precarizar o trabalho. Eu só vou dar um exemplo rápido. Na minha casa, meu tribunal, que, por exemplo, as sensoristas do elevador são terceirizadas. Então, cada ano tem um processo de licitação, vem uma empresa diferente. E quando muda a empresa, às vezes muda de sindicato, muda de salário, tem benefício que tinha antes e não tem depois. É complicado isso. É verdade. Não é? São e desafios. Na casa, e a sensorista é aquela que você todo dia, você conversa com ela, ela olha, doutor, eu estou ganhando menos agora, e aí? É uma boa pergunta. Não é? É uma boa pergunta. São desafios, São né? desafios, Aliás, mas eu quero dizer, a solução caseira para isso é colocar no edital de terceirização que quem concorre, ele tem que observar as condições que já existiam anteriormente. As condições mínimas já existem. Pelo menos, né? Agora, tempos modernos, se muda com a velocidade da comunicação, se muda o mundo. Como que as empresas, ou os próprios trabalhadores, e todo aglomerado humano tem as pessoas de boa fé, de boa índole, e as outras nem tanto. Então, ela passa um SMS no domingo às 8 horas da noite. Esqueci de uma reunião na segunda-feira ou na terça-feira. E depois isso acaba indo para um processo judicial, que era hora extra ou não era hora extra, era conversa entre amigos, não era conversa entre amigos no celular. E eu sei que é uma celeuma que nós não vamos entrar nisso. Mas isso ocorre hoje em dia, não ocorre? Pode ocorrer. Ela pode ocorrer, sim. Mas a hora extra, normalmente, ela existe nos sistemas de controle de jornada. Então, quando o trabalhador tem a jornada controlada, as horas são computadas, elas são inventariadas, elas devem ser remuneradas, mas cada vez mais muitas tarefas não têm controle de jornada para a pessoa trabalhar de maneira livre, né? Principalmente nos cargos que exigem maior confiança. Então, à meia-noite ele está trabalhando, mas aí ele não receberia hora extra se não houver um controle de jornada. Então, nem sempre aquilo que aparenta e nem sempre aquilo que aparenta ser. Tem que se examinar cada situação. Ainda bem, né? Ainda bem que tem gente que se debruça
para analisar cada um. Excesso de proteção, na sua avaliação, presidente, é bom ou é ruim para quem trabalha? Olha, que pergunta complicada, né? Primeiro, para a gente definir o que é excesso de proteção, né? Mas eu diria que a legislação trabalhista ela é protetiva. Não diria que é um excesso de proteção, né? Por exemplo, a questão que se discute da jornada do trabalho doméstico. Né? Será que o trabalhador doméstico foi protegido? Bem, o trabalhador doméstico ele foi igualado, sim, né, aos outros trabalhadores, os mesmos direitos, né? E ainda eles não têm o fundo de garantia, ainda a proteção não é completa. Né? Então, a gente tem vários exemplos que existe uma proteção, a proteção avança, mas nós teríamos que discutir se essa proteção existente na lei é excessiva ou não é excessiva. Sem dúvida. Isso dá mais de 2 horas de discussão. Aliás, cada uma das perguntas aqui dá 2 horas. Nós chegamos ao final do nosso tempo, mas nós não poderíamos encerrar sem antes falar que o TRT introduziu uma metodologia muito interessante, que mesmo em casos de execução, depois de dada uma sentença, existe a possibilidade de conciliação. Isto vem sendo induzido pelos tribunais até para que as partes possam se compor ou ter condição financeira de pagar a conta. É isso mesmo que tem ocorrido, presidente? Essa é a linha? Exatamente. Nós criamos no nosso tribunal 8 núcleos de conciliação em execução, em que as execuções são coletivizadas. Então, um devedor tem 200 processos, esses 200 processos são reunidos, os credores são convidados a uma audiência junto com o devedor, se examina as situações e se tenta estabelecer uma solução negociada que sempre é melhor e muito mais rápida do que a solução litigiosa. Suas considerações finais, presidente. Prazer em estar aqui, principalmente valorizando o micro e o pequeno empresário que emprega 80% da mão de obra do país. Obrigado. E o juiz ele precisa nem sempre ver de um lado apenas o trabalhador desprotegido que precisa receber, mas às vezes o pequeno empresário também tem uma situação heróica de sobrevivência e o juiz ele precisa olhar para a situação humana de um lado e do outro lado para ele fazer a verdadeira justiça. Desembargador, presidente do TRT da 15ª Região, Flávio Alegretti Campos Cooper, queremos agradecê-lo muito pela sua participação, agradecê-lo pelo seu brilhantismo e a sua finalização falando da micro e pequena empresa. Nosso muito obrigado e obrigado pelo prestígio que o senhor traz vindo ao nosso programa. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!